Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Inter por 1-0 no último sábado com um golaço marcado por Luiz Henrique pelo Campeonato Brasileiro. Depois de amanhã, quarta-feira, o Botafogo já volta a campo para enfrentar o São Paulo no Morumbis pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Brasileirão. No sábado que vem, o Botafogo enfrentará o Cruzeiro abrindo o retorno no Newton Santos. Copa do Brasil, Libertadores e o Botafogo com muitas possibilidades em 3 frentes. O Glorioso quer voltar ao protagonismo, também, claro, levantando taças. Com um calendário insano, sem descanso, o Fogão precisa ter um elenco muito forte. Já tem um elenco bem interessante, mas segue no mercado para contratar e fazer um grupo muito alinhado com aquilo que é o calendário do futebol brasileiro e sul-americano. Não tem jeito, não tem para onde correr. O Botafogo precisa enfrentar para buscar as taças. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre boas possibilidades de chegadas ao nosso Fogão. E começo falando sobre a lateral direita. Anteontem, o TF informou que o Botafogo está em tratativas avançadas para trazer o jovem lateral grego de 22 anos, Geórgios Vagianidis, do Panathinaikos, um dos maiores clubes da Grécia. Para isso, o Botafogo pode desembolsar um valor importante. A indicação é do técnico Arthur Jorge, e aqui nós temos um ponto a ser observado. O Botafogo é muito elogiado hoje pelo setor de scout, competente de fato. Então, como chega um lateral direito com a indicação apenas do treinador? Realmente, se o Arthur Jorge tivesse falado com o Textor diretamente, o scout achasse que o jogador não vale a pena para o Botafogo no momento tão delicado da temporada, eu ficaria mais preocupado. Felizmente, galera, a informação é que o Arthur Jorge, de fato, indicou o lateral direito de 22 anos e internamente no Botafogo, pelas pessoas que trabalham, observam, o Geórgios Vagianidis foi bem avaliado também. Ele é um jogador de boa técnica, um lateral de 1,82 m, isso conta hoje para o time do Botafogo, estatura, força, jogador que pode chegar para agregar. Preocupação, claro, a adaptação, mas jovem é jovem também, talvez ele tenha até mais facilidade do que se fosse já um veterano cheio de vícios e cheio de problemas, de lesões e tudo mais. Não parece ser o caso, então vamos torcer para que o Vagianidis se adapte bem ao Botafogo se chegar. Arthur Jorge conversou com a direção do Botafogo, mas o scout observou o atleta e o jogador de fato tem qualidade. Tomara que venha, se adapte, contribua com o Botafogo agora e também para a sequência. Ele pode ser um meio termo, porque o excelente Damian Soares, lateral uruguaio que ficou muito tempo na Espanha, tem 36 anos. Já o Matheus Ponte, jovem de potencial, tem apenas 20. O Botafogo traz um garoto que já teve emprestado até para Inter de Milão, seleções de bases da Grécia, que tem 22 anos, atua num país que é apaixonado por futebol também e pode estar um pouco acima do Matheus Ponte ou bem acima do Matheus Ponte em termos de experiência, mas tendo também muito mais tempo para atuar aqui do que o próprio Damian Soares, que tem 36 anos. O Glorioso não pode contar apenas com o plano A, nós já vimos muito isso após a implementação da SAF. O Botafogo pode sim desembolsar um bom valor para trazer o grego, mas não descarta trazer um outro jogador que não o Vagianidis, dependendo do andamento da negociação. Isso tem que ser resolvido rápido, não por conta da janela, mas por conta da necessidade do Botafogo, que está dentro do Campeonato Brasileiro. Falei uma parte da tabela para vocês aqui na introdução do vídeo, e tem Copa do Brasil e Libertadores. O jogador tem que chegar, se adaptar, ser inscrito. É difícil, mas o Botafogo vai para cima então para trazer o lateral direito. O Fogão também pensando num zagueiro. Ontem surgiu, por intermédio do Jorge Nicola, o nome do Samir.
que saiu da base do Flamengo, jogou no profissional de um dos rivais do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, foi para a Udinese da Itália também, passou pela Inglaterra, o Watford, passou por outro clube europeu e foi para o México, está no Tigres. Mas eu não tenho a informação de que o Samir está perto do Botafogo, não está nem na thumbnail deste vídeo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque independentemente de nomes, o Botafogo está sim atrás de pelo menos um zagueiro. O Fogão entende que precisa reforçar o setor para a sequência dificílima da temporada. Só que tem um detalhe, galera, aqui é uma opinião, um comentário importante. Por mais que estejamos atrás de um zagueiro, por mais que o Botafogo precise contratar um zagueiro, temos que ter atenção e cuidado também com a valorização dos que estão no Botafogo hoje. Porque apesar de tudo que já foi dito individualmente sobre zagueiros do Botafogo, o Glorioso hoje tem a segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não toma gol há 4 jogos. Tomou um gol de pênalti contra o Cuiabá e não foi um erro técnico, foi um erro bobo do Walter de pensamento, resolveu empurrar o atacante da equipe do Centro-Oeste, então o Pita bateu e fez o gol. Depois, o Botafogo não tomou mais gol no Campeonato Brasileiro. Venceu o Galo por 3-0, venceu também o Cuiabá por 2-1, venceu o Galo por 3-0, venceu o Vitória fora de casa por 1-0, venceu o Palmeiras por 1-0, venceu o Internacional por 1-0. O Botafogo não vem tomando gol. E no Brasileirão, em 18 jogos, o Botafogo tomou apenas 14 gols. Só o Palmeiras tomou menos, tomou 13. Poderia ter tomado 14 se o árbitro não tivesse anulado, com a contribuição do VAR, o gol do Cruzeiro no último sábado. A Raposa poderia ter pelo menos empatado em São Paulo. O gol foi anulado de maneira ridícula e o Palmeiras, então, tem 13 gols sofridos no campeonato. O Botafogo, 14 gols. Segunda melhor defesa da competição em números. Mas a defesa do Botafogo está jogando muito. O Bastos é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro até aqui, sem sombra de dúvidas. Estamos na 18ª rodada, faltando uma para o término do primeiro turno. O Bastos até aqui é o melhor zagueiro do Brasileirão. Precisamos valorizar quem está aqui, não podemos tirar a confiança de quem está trabalhando muito bem, para que continuem melhorando. Mas, claro, o campeonato é muito difícil, a Libertadores também, a Copa do Brasil também, e o Botafogo precisa de reforços. Pode trazer, sim, um zagueiro e deve trazer, pelo menos, um zagueiro. E além de um sistema defensivo muito forte, o Botafogo é o time mais equilibrado do campeonato até a 18ª rodada. As coisas podem mudar na próxima, mas o Botafogo é muito equilibrado, também em números. O time tem o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa em números. E o melhor saldo da competição. O Botafogo fez 29 gols, o Flamengo fez 30. O Botafogo tomou 14 gols, tem saldo de 15. O Flamengo tomou 18, tem saldo de 12. O Palmeiras só tomou 13, mas também fez 27, tem saldo de 14. Botafogo, saldo de 15, o melhor da competição. Mesmo assim, além de ter trazido o Almada, o Glorioso, que trouxe o Igor Jesus, que foi muito bem contra o Internacional, que tem um Alan, meio-campista, no banco de reservas, que ainda não estreou, está esperando o melhor momento e tenho certeza que está sendo feito um trabalho muito interessante para que a estreia do Alan seja impactante também, para que ele renda bastante desde o primeiro momento com a nossa camisa. Tomara que isso aconteça, porque ele tem tudo para jogar muito no meio-campo alvinegro. Além de tudo isso, o Botafogo praticamente fechando a contratação do Matheus Martins, um ponta de qualidade criado no Fluminense, que saiu pouco depois do Luiz Henrique, ele que era tido por muitos como substituto do Luiz Henrique, lá pelos lados de um dos rivais do Botafogo aqui do Rio de Janeiro, foi vendido para o Udinese da Itália, estava emprestado ao Watford da Inglaterra, foi bem no Watford também, então é um jogador que faz o lado direito na ponta, faz também a ponta esquerda, eventualmente pode jogar por dentro, tem uma característica muito interessante, ele é bom no drible, bom no 1 contra 1, tem velocidade, mas ele também trabalha como um construtor. Ele não é exatamente um Savarino, mas quando o Arthur Jorge
quer extrair do Savarino aquela jogada de um meia-ponta, trazendo da esquerda para dentro, ele consegue. Com o Matheus Martins, em características um pouco diferentes, ele também pode conseguir. O Matheus Martins também pode vir da ponta para dentro para dar espaço para o Cuiabano passar, mas se o Marçal jogar, o Matheus Martins também pode ser um ponta mais eficiente indo ao fundo para fazer os cruzamentos ou para ir para um contra um mais perto da linha de fundo e dar aquele passe para trás. É um jogador novo, ainda sendo lapidado, mas que tem talento, tem qualidade para contribuir num time que já tem muitos jogadores de qualidade e que quer brigar lá em cima em 3 frentes em 2024 e certamente também brigar por vários títulos em 25, 2026 e por aí vai. O Matheus Martins ele pode contribuir muito na zona ofensiva do Botafogo, mesmo que haja um tempo de readaptação ao futebol brasileiro. Eu gosto da movimentação por parte do Botafogo para trazer esse atleta e ele pode pintar a qualquer momento no Rio de Janeiro para de fato assinar o contrato com o nosso glorioso. Então poderemos ter novidades com relação ao grego, lateral direito de 22 anos, Georgios Vagianidis, a qualquer momento. Podemos ter novidades com relação à chegada do Matheus Martins a qualquer momento e um zagueiro sendo procurado incessantemente no mercado pelo Botafogo. O glorioso tem muita condição de trazer bons jogadores no momento e alguma pressa para resolver. O calendário é insano, não há tempo para descanso e nem para grupo fraco. Se o Botafogo quer brigar por títulos, precisa ter um grupo cada vez mais forte, por mais forte que ele já seja hoje. Estamos muito juntos, galera. Saudações alvinegras. Todo mundo deixando like neste conteúdo robusto, todo mundo se inscrevendo, todo mundo trazendo novos inscritos para o canal Fabiano Bandeira. Vamos passar logo dos 52 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Todo mundo ativando o sininho, ninguém perdendo conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. E hoje às 15 horas e 30 minutos, redação do Bandeira ao vivo. Esteja nesta live especial. Aquele abraço, estamos muito juntos. Valeu, fui, fogo!